Oi, galera. Vamos esclarecer algumas questões em relação à correção dessa semana. Na semana passada, não foi em ciências, foi em geografia. Eu postei o vídeo de geografia com o título do quinto ano e postei o vídeo do quinto ano com o título do quarto. Foi só essa confusão, depois eu troquei as postagens. Porém, como eu já tinha colocado no YouTube, já estava lá o título, então não interferiu muito, tá? Então, vamos nós na correção do capítulo 7 de Ciências, quarto ano, que tem como tema como os micro-organismos são utilizados na produção de materiais. Volto novamente a falar para vocês o seguinte, que faço a correção até as atividades finais. Das atividades finais em diante, quem faz é a tia Nathalie, tá bom? Então, a gente vai logo para a página 357, que é quando a gente entra mesmo no conteúdo. As páginas anteriores são aquelas páginas das experiências, que eu falei para vocês que pode ser feita com o auxílio do adulto, mas, na verdade, eu preciso estar mesmo com vocês pra gente organizar essa parte, tá bom? Então, vamos direto para a página 357. O que é necessário para que haja fermentação? Então, é necessário a presença da levedura, que é o fungo, e também de açúcar. O que é formado nesse processo de fermentação? Um gás e álcool. Por que não sentimos cheiro do álcool no pão? Porque durante o aquecimento do pão no forno, o álcool ele evapora, então a gente não consegue sentir o cheiro do álcool. Essa foi a página 357. Depois nós vamos lá para 360. Como o processo de produção de etanol se assemelha ao processo de produção do pão é diferente, então, tanto na produção do pão quanto na produção do etanol, acontece a fermentação dos micro-organismos, tá? Porém, para a massa do pão ficar fofinha, né? Ela precisa da fermentação, o produto desejado nessa fermentação é o gás carbônico. Ela precisa reter, na verdade, não é nem desprender. Ela precisa reter esse gás carbônico. No caso do álcool, ele precisa liberar esse gás carbônico, que é a única diferença, tá bom? Então, no caso do álcool, o gás carbônico é liberado para o meio ambiente. No caso do pão, não, porque a massa, ela precisa ficar fofinha, tá bom? Vamos corrigir a página 363, que foi uma pesquisa que eu passei para vocês sobre os argumentos contra e a favor dos biocombustíveis, tá bom? Argumentos contra e a favor dos biocombustíveis. Podemos? Os biocombustíveis são melhores para o meio ambiente? Sim, pois o gás carbônico que eles produzem é utilizado nas plantas quando elas crescem. E também não. Por quê? Porque a terra, ela é utilizada também nas plantações, né? Muito utilizada nas plantações. Se a gente usa muito biocombustível, há muita energia envolvida no processo de biocombustível, desde a preparação da terra para o plantio, bem como o uso de fertilizantes. Então, muita terra é utilizada para plantação e aí é lógico que para se conseguir um biocombustível acaba se desmatando, né? Uma parte muito grande, causando um certo desequilíbrio ambiental. Os biocombustíveis são melhores para a qualidade do ar? Sim, porque eles produzem menos fumaça. Mas ainda há poluentes, é o argumento contra. Os biocombustíveis utilizam muita água? Sim,
mas estão sendo feitas pesquisas para reduzir o consumo de água. E argumento contra é que eles utilizam de 2 a 84 vezes mais águas do que os combustíveis fósseis, tá? Os biocombustíveis são uma ameaça à oferta de comida? Sim, porque eles estão sendo pesquisados outras fontes, como por exemplo as algas, e também sim porque a terra, antes usada para o plantio, né, ela passa a ser utilizada para a matéria-prima dos biocombustíveis. Esse é o argumento contra, ok? Depois, nós vamos lá para a página 366. Qual é a participação de micro-organismos no antibiótico penicilina? Qual é a participação de organismos no antibiótico penicilina? Então, não há respostas direcionadas corretamente dizendo que a participação foi intensa, pura e somente dos micro-organismos. Mas a gente pode compreender que nessa discussão houve a presença, sim, de um descuido, né, por parte do Alexander Fleming, que foi o cientista que descobriu a penicilina, e acabou ficando esse ponto de interrogação de que os micro-organismos teriam total participação na origem da penicilina, tá? Ainda é conteúdo muito largamente estudado, os pesquisadores ainda estão em processo completo, né, de estudo para a descoberta disso aí, e cada vez mais se descobre medicamento mais eficaz para combater determinadas doenças, né? Galera, eu vou ter que retirar o que eu disse, porque olha só, logo depois, em seguida, já vem atividades finais. Então eu vou ver se eu consigo corrigir atividades finais logo toda, porque senão nosso vídeo vai ficar um vídeo curtinho e não é essa a intenção. Então vamos para atividades finais na 367. O pão não ficou fofinho, tá dizendo aí, o pão não ficou fofinho. O que naturalmente o pai de Duda pode ter feito? Ele não esperou a massa crescer. O tempo de fermentação adequado é aquele em que a massa cresce, aí ela chega a um determinado tamanho que ela para de crescer, tá? Por isso que em algumas receitas falam para descansar a massa em 30 minutos, 40 minutos, que é o tempo necessário que a massa vai utilizar para crescimento. No 2, a gente tem 4 tubos de ensaio, um com água e fermento, outro com água e açúcar e outro com água, açúcar e fermento. Então a pergunta é, em qual deles vai ocorrer a fermentação? Provavelmente no tubo de ensaio 4, porque para que aconteça a fermentação, tem que ter a presença não só de água, como de açúcar, tá bom? Na página 368, nós temos uma conversa aí, né, entre Beca e Torugo, em que ele fala que os fungos precisariam desaparecer da terra, porque ele foi pegar uma laranja e ela estava toda cheia de mofo. Então, acabou ele associando a isso. Imagine-se no lugar de Beca. Como você responderia a Torugo? Ela falou, mas você não gosta de pão? Então, o que ela quis dizer isso? Que o pão, para que ele aconteça, na verdade, ele precisa passar pelo processo de fermentação. E no processo de fermentação, o que é feito? Ai, caramba! No processo de fermentação, utilizado fungo para a fermentação. Então, quando ele falou que o fungo, na verdade, tinha que desaparecer, ele desconhece a presença do fungo em outros tipos de alimentos, né? Então, 4, como o processo de produção do etanol
como o processo de produção do etanol se assemelha à produção do pão. Também é utilizado micro-organismos que fazem a fermentação. Porém, a fermentação ela libera gás carbônico e álcool. O álcool é o etanol. O gás carbônico faz com que a massa do pão cresça e fique fofinho. Qual foi a grande descoberta do cientista tereré? Então, a grande descoberta dele foi que um fungo chamado de Penicillium, né, produzia uma substância que matava as bactérias. Então, essa foi a grande descoberta dele, tá bom? E por que essa descoberta é importante? Porque junto à penicilina, como eu já falei para vocês, são feitos vários estudos ainda para chegar à conclusão de que as bactérias elas podem morrer na presença desta substância. Número 6. No número 6, nós temos 4 alimentos que dependem da fermentação. O queijo, o iogurte, 4 não, 5. Picles, pão e vinho. Então, repetindo, a gente tem queijo e iogurte, picles, pão e vinho. Todos eles maravilhosos. Escolha um alimento e explique como é a participação, né, na sua produção. Bom, eu posso escolher um desses alimentos e posso explicar que a fermentação que acontece acaba sendo primordial, vamos dizer, importante para a produção de um desses alimentos, como por exemplo o pão, tá? A maioria dos combustíveis que utilizamos hoje em dia é derivado do petróleo, um recurso não renovável. Marque a opção que explica o que é um recurso não renovável. Recurso não renovável é aquele que demora muito para ser produzido novamente, ou seja, ele é finito, ele não tem fim. Ele não tem fim, ó, ele tem fim. 9. O termo bio tem origem grega e significa vida. Pensando nisso, responda. Por que os biocombustíveis recebem este nome? Os biocombustíveis são originados de organismos vivos, com o uso de plantas e micro-organismos na sua produção. Então, é um combustível feito a partir de organismos vivos. Número 10. Faça a correspondência. 1. Etanol. Fermentação por micro-organismos. 2. Biogás. Decomposição da matéria orgânica. 3. Biodiesel. Reações químicas do óleo com o metanol. Então, ficou na seguinte sequência: 3, 1, 2. Vantagens e desvantagens dos biocombustíveis. Vamos lá. Vantagens: produzem menos gás carbônico na queima, produzem menos poluentes pesados como ozônio e o enxofre, são um recurso renovável. Desvantagens: utilizam terras que poderiam servir para o cultivo de alimentos, utilizam muita terra, agravando o desmatamento, utilizam muita energia na produção, como preparação da terra, cultivo e colheita, e utilizam muita água. Então, a gente tem aí 4 desvantagens para 3 vantagens. Página 371. O carro movido 100% a etanol é uma invenção brasileira e até hoje só existe no Brasil. Ele surgiu como uma necessidade e aproveitou algo que já existia no país. Explique o contexto em que esta invenção surgiu. Explique o momento, né? Quando a gente fala de contexto, a gente está querendo dizer do momento.
Então, esse carro movido a 100% etanol, ele foi uma alternativa na época em que a gasolina estava com preços, né, muito elevado, e essa crise foi agravada pela crise do petróleo lá em 1970. Então, o Brasil ele possuía muitas plantações de cana-de-açúcar, tá? E um clima ideal para fazer essa planta crescer. Então, desta planta é que é produzido o etanol, ok? 13. No Egito Antigo, quando uma pessoa se cortava, era colocado um pedaço de pão mofado sobre o ferimento, o que muitas vezes evitava a infecção. Eles não sabiam por que isso acontecia. Você sabe? Então, o bolor do pão, ele tem, entre outros fungos, o fungo conhecido como Penicillium notatum. Esse penicillium, ele produz um antibiótico que é a penicilina. Então, quando eles colocavam o pão em cima do ferimento, eles achavam que já estavam aplicando um antibiótico que iria não só prevenir uma infecção posterior, como curar esse ferimento, tá? 14. A penicilina é um antibiótico. Já vimos que o termo bio significa vida. Explique por que os antibióticos levam esse nome. Então, os antibióticos, eles não deixam as bactérias viverem, tá? Então, anti significa contra e bio significa vida. Então, antibióticos são contra a vida das bactérias, ok? A penicilina é um produto de um fungo frequentemente encontrado no bolor de pães e frutas e pode ser ingerida pelo ser humano. Por que, então, não podemos ingerir pães e frutas embolorados? Porque o bolor dos pães e das frutas, eles produzem substâncias tóxicas ao ser humano, tá? A penicilina, para ela ser utilizada, ela precisa ser isolada. Ela é utilizada somente ela, não é utilizada toda a substância que é liberada do Penicillium notatum. Então, por exemplo, não é todo fungo que vai nos causar bem tanto quanto o Penicillium notatum, certo? E no finalzinho do capítulo, nós temos o relembrando, na página 372 e na página 373, que é o seguinte: micro-organismos na produção de alimentos, de combustíveis e de medicamentos. Então, na produção de alimentos, nós temos assim, o queijo, conserva, que a gente tem um palmito aí, que é uma delícia, o iogurte, o pão e um copo de cerveja, que é classificado como uma bebida. Quem colocou cerveja, ok, certo? Quem colocou bebida, ok, também tá correto. Então, quais os micro-organismos são usados? Os fungos e as bactérias. Do que eles necessitam? Açúcar. O que eles liberam? Gás carbônico e etanol. Viramos a página. Os micro-organismos também são utilizados na produção de medicamentos. Em cima do medicamento tem uma linha para vocês escreverem qual é o medicamento produzido. O medicamento produzido é antibiótico, tá? Embaixo, fermentação, e tem uma setinha para a linha de cima. Na fermentação é liberado etanol. Na linha do meio, a gente tem o biodiesel. E na última linha, na decomposição da matéria orgânica, é liberado, a setinha para cima, o biogás. Tá bom? Então, todo esse capítulo está corrigido, vou avisar até a tia Nath. E nesse capítulo, vocês aprenderam 3 itens muito importantes. Vamos fazer a leitura deles. Explicar a participação de micro-organismos na produção de alimentos, combustíveis e medicamentos, nós vimos isso. Descrever o processo de fermentação realizado por fungos e bactérias, incluindo o que é necessário para que ele ocorra e seus produtos finais, o que são liberados.
e comparar combustíveis fósseis com biocombustível, identificando vantagens e desvantagens de cada um. Então, para finalizar, eu vou falar com vocês o seguinte: eu vou colocar novamente um vídeo anexo muito importante que eu achei, para que vocês assistam e comparem ao conteúdo que a gente acabou de estudar, tá bom? Então, continuem participando na monitoria, continuem participando na aula online. Junto desse arquivo vai também as atividades de revisão de ciências do capítulo 7, tá bom? Beijo, até a próxima aula!